E aí, gente, hoje a gente vai começar conteúdo novo, cálculo estequiométrico, tá? Cálculo estequiométrico. O que é o cálculo estequiométrico? O cálculo estequiométrico é a noção de balanceamento de proporções na reação, certo? Muitos professores banalizam essa questão comparando ela com uma receita de bolo, ou seja, é uma forma prática, mas fácil de entender. O conceito é assim: no cálculo estequiométrico eu tenho que saber quanto eu tenho e quanto eu preciso. Vamos dizer que a receita de bolo eu preciso de uma caixinha, eu preciso de 2 colheres de margarina e 2 ovos, certo? Então, em uma caixinha eu preciso de 2 colheres de margarina e 2 ovos. Só que em 2 caixas eu não sei essa proporção. Aqui podemos saber que se uma caixa é 2 colheres de margarina e 2 ovos, em 2 caixas vai ser 4 colheres de margarina e 4 ovos. Mas, como eu falei, isso é uma forma banal. Cálculo estequiométrico não é receita de bolo, tá? Vamos lá. Cálculo estequiométrico. Eu preparei aqui um resumo bem detalhado e de uma forma bem prática para vocês aprenderem fazer o cálculo estequiométrico sem muita enrolação. Vamos lá. Aqui eu fiz uma questão. O gás nitrogênio reage com o gás hidrogênio formando o gás amônia, certo? A maioria das questões vem assim: faça o cálculo estequiométrico, aí tem o gás nitrogênio reage com o gás hidrogênio formando o gás amônia. E só vem isso, não vem mais nada. E vocês têm que se virar para fazer a equação. Eu coloquei aqui do lado para vocês verem bem nitidamente os 2 passos principais do balanceamento. Balanceamento não, do cálculo estequiométrico. Primeiro, equação química. Se a equação química não vier, faça. Não tem como fazer o cálculo estequiométrico sem a reação química. Então, o gás nitrogênio reage com o gás hidrogênio. O gás nitrogênio, N2, mais o gás hidrogênio, H2, formando o gás amônia, NH3, certo? Então, a equação química está aqui. Segundo, balancear. O balanceamento é simplesmente o mais importante aqui. Você tem que sempre que respeitar a lei das proporções, a lei de Lavoisier. Lavoisier diz o seguinte: nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ou seja, tudo que está aqui no início tem que estar no final, e tudo que está no final tem que estar no início. Ou seja, não tem como sumir com nada ou aparecer com nada. Vamos lá. A gente vê aqui que a reação não está balanceada. Eu tenho 2 nitrogênios aqui e aqui eu só tenho 1. Então, para balancear aqui, tá simples. 2 nitrogênio aqui, 2 nitrogênio aqui. Mas a índice, ela multiplicou todos que estão aqui dentro. Aqui eu tenho 3 hidrogênios, só que está multiplicado por 2. Eu tenho 6 hidrogênios. E aqui eu só tenho 2. Então, para multiplicar um número que multiplica isso aqui, que dá 6, é o 3. Certo? Tá certo agora? Tá. Aqui na frente é o 1. 1. 2 vezes 1 é 2. Ah, professor, mas como é 1, não precisa colocar. No cálculo estequiométrico é bom colocar. Se você, quando estiver mais treinado, não precisa. Mas, enquanto está aprendendo, é bom colocar. A partir do momento que eu seguir essas regras, agora eu vou para o cálculo estequiométrico. O que é o cálculo estequiométrico? É você destrinchar toda a questão para saber as proporções. Então, vamos lá.
Aqui eu sei que meu índice ele mostra a quantidade de moléculas presentes. Aqui eu tenho uma molécula de N2, aqui eu tenho 3 moléculas de H2, aqui eu tenho 2 moléculas de amônio. Se eu sei disso, por que não destrinchar, né? Então vamos lá. Uma molécula de N2 mais 3 moléculas de H2 formando 2 moléculas de NH3, certo? Ok, eu sei que moléculas pode ser reagido de outra forma, como mol, ou seja, se eu tenho uma molécula, eu também tenho um mol de N2. Eu tenho 3 mol de H2, também tenho 2 mol de NH3, certo? Ok, a partir desse momento é que eu preciso da minha tabela periódica. Aqui eu preciso saber a massa dos seguintes elementos: do nitrogênio, do hidrogênio, certo? Aqui eu só tenho 2. Se tivesse mais, eu precisaria saber de todos. Então, é a hora da tabela periódica. Vamos lá. Eu sei que meu nitrogênio, na tabela periódica, ele tem a massa. Meu nitrogênio, vou colocar bem aqui embaixo aqui, tem a massa 14, certo? Eu sei que mol ele é ligado diretamente com peso, ele reage com peso, e mol ele reage com gramas. Então a massa vai ser em gramas, tá? Mas olha só, eu tenho a grama do nitrogênio, só que aqui eu tenho 2 nitrogênios. Então, em vez de ser 14, vai ser 28 gramas de N2. 28 gramas de N2, certo? Eu tenho o meu nitrogênio, a sua massa é 14, só que eu tenho 2 nitrogênios. Então vai ser 28 gramas. Mais o meu hidrogênio, a sua massa é 1. A tabela periódica está especificando isso. O meu hidrogênio, a sua massa é 1. Só que eu tenho 2 hidrogênios, certo? Eu tenho 2 hidrogênios, então vezes 2 é igual a 2. Só que eu vi que é por mol. Esse 2 é 1 mol, só que eu tenho 3 mol. Então 2 vezes 3 é igual a 6. Então eu tenho 6 gramas de H2, certo? Que reagindo forma o NH3. Eu sei que meu NH3, o meu N, ele é 14. Só que, nesse caso aqui, 2 vezes N. Então, 14 mais 14, não é vezes, tá? Desculpa. É 2 N's. Então, 14 mais 14 é 28. Colocando aqui embaixo para vocês enxergarem. E o meu
hidrogênio é 3. Se a massa do hidrogênio é 1, vezes 3 dá 3. Hidrogênio é igual a 3. Vezes 2 é igual a 6. E como é uma molécula só, 28 mais 6 é igual, vou colocar aqui embaixo, é igual a 34, certo? Então aqui eu tenho 34 gramas de NH3. Agora vamos ver se está tudo certinho. Eu calculei meu cálculo estequiométrico, descobri o peso, e aqui eu tenho 34, e aqui no início eu tenho 28 com mais 6, que também dá 34. Calculado o cálculo estequiométrico. Certo, gente? É bem mais simples assim e fica mais fácil de memorizar, ok? Gente, com isso vocês vão ler o capítulo e responder as questões, tá? É bem tranquilo. Qualquer coisa, estou aqui disponível para qualquer dúvida, certo?